O casamento era um espetáculo que parecia projetado para cegar a todos com seu esplendor. O salão do castelo estava decorado com cortinas de veludo vermelho, candelabros dourados e tapeçarias tecidas com as histórias das famílias de Amara e Darian. As velas refletiam uma luz morna e dançante nos rostos dos convidados, nobres e figuras importantes de todo o reino. Mas, para Amara, tudo aquilo não passava de uma prisão feita de ouro e seda. Darian, seu novo marido, estava ao seu lado, ostentando um sorriso frio e satisfeito. Ele era atraente, com uma postura altiva e um olhar que transparecia o orgulho de alguém que acabava de adquirir um tesouro. No entanto, não havia calor em seus olhos. O sorriso que ele lhe lançava era tão calculado quanto o próprio casamento. Ele via Amara como um símbolo de aliança, um troféu que solidificava o poder entre as duas famílias. Amara, por sua vez, sentia-se cada vez mais sufocada. Vestida em um esplêndido traje de seda que lhe apertava o corpo, coroada com joias que brilhavam como estrelas sob a luz das tochas, ela se sentia como uma peça de exposição. A cada cumprimento que recebia, cada parabéns, sentia a amargura crescer em seu coração. Seu sorriso era uma máscara, por trás dele, seu espírito se contorcia. Não era assim que imaginava o amor, não era assim que sonhava seu futuro. Quando finalmente conseguiu escapar para o jardim, sentiu como se estivesse respirando pela primeira vez naquela noite. O ar fresco da noite aliviou a tensão em seus ombros, e ela fechou os olhos, inalando o cheiro das rosas que cresciam ao redor da fonte. Desejava estar em qualquer lugar, menos ali. Desejava poder correr para um destino desconhecido, longe de Darian, longe daquela vida que lhe fora imposta. Foi então que ela notou uma figura próxima à fonte. Um homem, com uma postura solitária e ao mesmo tempo poderosa, observava o céu estrelado. Ele estava vestido de maneira simples, mas havia algo em sua presença que chamava a atenção. Ao ouvir seus passos, ele se virou, e seus olhos encontraram os dela. A intensidade daquele olhar fez com que o coração de Amara batesse mais rápido. Nunca havia visto aqueles olhos antes, e eles eram diferentes de qualquer coisa que já presenciara. "Perdida na noite, minha senhora?" perguntou ele, sua voz baixa e profunda, um pouco ríspida, mas não desrespeitosa. "Precisava de um pouco de ar", respondeu Amara, hesitante. Sentiu-se estranhamente vulnerável sob o olhar dele, mas também inexplicavelmente segura. O homem a olhou com curiosidade e um toque de desprezo. "A esposa de Darian, então?" disse ele, sua voz carregada de ironia. "Sim, sou", Amara assentiu, sentindo o peso daquelas palavras. Mas não por escolha. Ele soltou uma risada curta, um som amargo que ressoou no silêncio do jardim. Ninguém escolhe se aproximar de homens como Darian. Eles forçam suas vontades e transformam alianças em correntes. Ele desviou o olhar, e Amara percebeu uma dor velada em seu rosto, algo que ele não desejava compartilhar. "E você?" perguntou ela, sentindo-se impulsionada por uma curiosidade que não conseguia conter. "Está aqui por escolha?" Ele hesitou antes de responder, como se estivesse decidido até que ponto poderia confiar nela. "Estou aqui para cumprir uma promessa a um amigo", disse ele, finalmente. "Mas minha lealdade não é a nobres ou títulos. Meu nome é Rael." Amara sentiu o peso daquele nome como se ele tivesse algum significado maior, mas nada em sua expressão traía qualquer reconhecimento. Estava fascinada, sentia uma conexão inexplicável, e ao mesmo tempo uma oda de cautela a dominava. "Rael", repetiu ela, quase como se estivesse provando o som daquele nome. "Não parece, como eles. Quero dizer, não tem o mesmo olhar de posse." Rael a olhou fixamente, seu rosto marcado por uma expressão séria, quase austera. Era o olhar de um homem que já havia enfrentado muito e que carregava cicatrizes invisíveis. "Porque não sou como eles", ele respondeu, sua voz firme e baixa. "Não pertenço a este mundo de máscaras e mentiras. Minha lealdade é ao povo, aqueles que sofrem sob o peso da ganância de homens como Darian." Essas palavras tiveram um efeito profundo em Amara. Era como se, finalmente, alguém tivesse expressado tudo o que ela havia sentido em silêncio durante anos. Como se, finalmente, alguém entendesse o peso invisível que ela carregava. "Eu entendo", disse ela, sua voz quase um sussurro. "Talvez, mais do que imagina." Eles se olharam em silêncio por um instante que pareceu eterno. O som da música e das risadas vindo do salão parecia distante, quase irreal. Naquele momento, existiam apenas os dois,
unidos por uma compreensão tácita, uma verdade que não precisava ser dita. Escute, Amara, disse Rael, quebrando o silêncio, sua voz mais baixa, quase conspiradora. Há um mundo além destas paredes, um mundo onde não há correntes. Onde as pessoas podem ser livres. Mas essa liberdade exige sacrifício. Ela o encarou, sentindo um arrepio percorrer sua pele. As palavras dele a fizeram sonhar, a fizeram desejar algo que jamais ousou colocar em palavras. E você luta por esse mundo? Perguntou ela, sem se preocupar com as consequências de sua curiosidade. Ele assentiu, seus olhos refletindo uma chama intensa. Sim, e há outros como eu. Outros que acreditam que é possível. Outros que não aceitam viver sob o jugo de homens como Darian. Amara sentiu uma onda de esperança e coragem misturadas com medo. Era perigoso, era arriscado, mas não havia como negar que o que Rael dizia a tocava profundamente. Pela primeira vez, alguém estava oferecendo uma visão de um mundo onde ela poderia ser mais do que uma esposa forçada, onde poderia encontrar sua própria voz. Antes que pudesse responder, o som de passos se aproximando ecoou pelo jardim. Amara se afastou instintivamente, e Rael deu um passo atrás, ocultando-se nas sombras. Amara! A voz de Darian, fria e irritada, cortou o ar. Ela voltou-se, erguendo o queixo, tentando mascarar sua inquietação. Aqui está você, minha esposa, disse ele, com um sorriso tenso. Os convidados estão perguntando por você. Ela lançou um último olhar para Rael, que a observava das sombras, sua expressão sombria e enigmática. Com um leve aceno, ele desapareceu na escuridão. Darian tomou o braço de Amara, e ela sentiu o toque dele como uma corrente que a puxava de volta para uma realidade que desejava evitar. Enquanto era conduzida de volta ao salão, sentia-se o coração batendo descompassado, a mente fervilhando com tudo o que Rael dissera. Ele havia plantado uma semente de rebeldia em seu coração, uma faísca que ela sabia que não conseguiria apagar. Naquela noite, enquanto os festejos continuavam, ela não conseguia tirar os olhos da porta. Procurava Rael entre a multidão, ansiava por sua presença, pela coragem que ele lhe inspirava. Mas ele não apareceu mais. No entanto, suas palavras permaneciam ecoando em sua mente, uma promessa de que havia algo mais além daquele mundo sufocante de aparências e ambições vazias. Quando a noite finalmente chegou ao fim, Amara retornou aos aposentos conjugais com Darian, sentindo um aperto no peito que só se intensificava. Ele a observou com aquele olhar possessivo, como se ela fosse uma joia recém-adquirida, um bem de valor a ser mantido sob controle. Ela sabia que a partir daquele momento, sua vida estava traçada, pelo menos aos olhos dele. Mas, em algum lugar de sua alma, uma chama de esperança ainda brilhava, e ela sabia que faria tudo para protegê-la. Deitada na cama ao lado de Darian, sem conseguir dormir, Amara encarou o teto, com as palavras de Rael ecoando em sua mente. Há um mundo além destas paredes. Um mundo onde as pessoas podem ser livres. E naquele momento, ela fez uma promessa silenciosa a si mesma: encontraria esse mundo. Encontraria-se o caminho para a liberdade. Capítulo 2. O refúgio das montanhas. Esse capítulo deve conter 7.000 caracteres ou mais. A noite caía sobre Lirandor, e as sombras densas das árvores no horizonte ofereciam um abrigo silencioso para a alma inquieta de Amara. Era uma daquelas noites em que as paredes do castelo pareciam ainda mais sufocantes, cada pedra um lembrete da prisão em que vivia. O silêncio gelado de Darian, que a tratava como um bem conquistado, fazia cada momento ao lado dele um fardo difícil de carregar. Desde que ouvira as palavras de Rael, a ideia de liberdade havia se tornado uma presença constante em sua mente, um sussurro que se recusava a desaparecer. Uma brisa fria invadiu o quarto de Amara, trazendo consigo o cheiro das árvores. Era como um chamado. Ela se levantou, os passos silenciosos sobre o chão frio. Precisava escapar, nem que fosse por algumas horas, nem que fosse para ter uma ideia do que a aguardava além dos muros do castelo. Vestida com uma capa escura que lhe ocultava a figura, Amara deslizou pelos corredores em direção aos jardins, mantendo-se nas sombras. O portão que dava para os arredores estava guardado, mas ela conhecia um caminho secreto que usava quando era criança para fugir das rotinas rígidas de sua educação. Desceu por um estreito lance de escadas, atravessou um túnel escondido e finalmente emergiu na liberdade do ar noturno. Na floresta, a escuridão era mais densa do que imaginara, mas havia algo reconfortante naquele vazio. Os galhos balançavam ao vento, criando um som suave e hipnotizante.
Ela caminhou para dentro da floresta, sentindo cada passo como uma libertação das amarras invisíveis que carregava. E foi então que ouviu o som de passos à distância. Não imaginava que teria coragem de vir sozinha, murmurou uma voz conhecida, e Amara estremeceu, mas não de medo. Era Rael, surgindo da escuridão, como se fosse parte dela. Rael, disse ela, com um sussurro aliviado. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Ele a olhou com seriedade, mas havia um leve sorriso em seu rosto. Era como se ele soubesse exatamente o que ela sentia. Eu posso levá-la a um lugar, disse ele, seu tom mais baixo, quase conspirador. Mas é um caminho que não tem volta, Amara. Se vier, verá um lado de Lirandor que nunca lhe mostraram. Amara hesitou por um momento, mas em seguida assentiu. Sua determinação era mais forte que qualquer receio. Rael a guiou pelas trilhas da floresta, ambos silenciosos, avançando com cuidado para não deixar rastros. A caminhada parecia eterna, e, ao mesmo tempo, passava rápido demais. Amara sentia seu coração pulsando de excitação e medo, com uma urgência que fazia seus pensamentos girarem. Finalmente, eles chegaram a uma clareira escondida entre as montanhas. Ali, a luz da lua iluminava pequenas cabanas e tendas espalhadas, como um vilarejo secreto. O refúgio das montanhas. Era um lugar simples, mas cheio de vida. Havia fogueiras acesas e pessoas reunidas em torno delas, compartilhando histórias e risos abafados, como se estivessem escondidos do mundo. Amara se maravilhou com aquela cena, que contrastava intensamente com a rigidez e o silêncio do castelo. Rael a conduziu até uma fogueira onde alguns rebeldes estavam reunidos. Eles a observaram com curiosidade, alguns com desconfiança, mas Rael fez um gesto com a cabeça, e eles relaxaram. Sentaram-se ao redor da fogueira, e Rael começou a apresentar aqueles homens e mulheres, cujas histórias eram cheias de dor, mas também de coragem. Primeiro, havia Elara, uma mulher de expressão severa e marcas de batalha no rosto. Ela era uma ex-camponesa que havia perdido tudo para os impostos abusivos e aos soldados que devastavam as terras. Ao seu lado estava Tobin, um jovem que perderá os pais em uma rebelião fracassada e crescerá sob o peso de uma luta que não escolhera, mas que agora carregava como sua. Amara ouvia as histórias com o coração apertado. Nunca imaginara a profundidade do sofrimento que aquelas pessoas haviam enfrentado. Ela sempre soubera, em algum nível, que a nobreza explorava os camponeses, mas ver as consequências de perto, ver os rostos por trás das histórias, era diferente. Era uma revelação cruel, ao mesmo tempo, inspiradora. Uma jovem se aproximou e entregou a Amara uma xícara de chá quente. O calor do líquido parecia aquecer não apenas suas mãos, mas também seu coração, aliviando a tensão que ela carregava. Rael estava ao seu lado, observando-a em silêncio, como se soubesse o que aquelas histórias estavam causando nela. Não sabia, sussurrou Amara, com a voz embargada. Não sabia que as coisas eram tão difíceis para todos vocês. Elara lançou-lhe um olhar penetrante, mas em seguida assentiu com compreensão. Você vivia em um mundo onde essa verdade não chega, disse ela, sem rancor, mas com um peso evidente em cada palavra. Mas agora que sabe, deve entender o porquê de lutarmos. E por que não podemos nos render. Rael colocou a mão no ombro de Amara, um gesto que lhe transmitiu força e confiança. Ele não precisava dizer nada, ela sabia que ele compreendia seus sentimentos. Ao longo da noite, Amara ouviu mais histórias de perdas, de batalhas secretas, de pequenas vitórias que mantinham a chama da esperança viva. Cada relato, cada rosto, adicionava um tijolo à construção de algo dentro dela que ela não sabia que estava ali. Um desejo de fazer parte daquela luta, de ser uma voz contra a opressão. Quando a noite começou a dar lugar aos primeiros raios de sol, Amara sentiu que algo dentro de si havia mudado. O refúgio das montanhas era mais do que apenas um esconderijo, era um símbolo de resistência, um lar para os que desejavam uma vida diferente, uma vida em que pudessem ser livres. Ali, naquele pequeno vilarejo escondido, encontrou algo que jamais imaginara, um propósito, um sentido maior para sua existência. Antes de voltarem, Rael a levou até uma trilha que levava a um penhasco. De lá, era possível ver a extensão da floresta e, ao longe, o castelo que parecia tão imponente, mas agora parecia pequeno e distante. Este é o nosso lar, disse Rael, com um orgulho silencioso na voz. E agora, é o seu também, se quiser. Amara olhou para ele, sentindo uma gratidão que não conseguia expressar em palavras.
A ideia de fazer parte daquele lugar, de contribuir para aquela causa, enchia-se o coração de coragem e medo ao mesmo tempo. Quero, disse ela, com firmeza. Quero ajudar. Quero fazer parte dessa luta. Rael a observou por um longo momento, um sorriso surgindo em seu rosto, um sorriso de cumplicidade. Era como se ele já soubesse a resposta antes mesmo de ela pronunciá-la. Então, será bem-vinda, disse ele, segurando sua mão. Mas saiba que não será fácil. Precisaremos de toda a sua força e coragem. Amara assentiu, sentindo o calor da mão dele, e naquele toque silencioso ela sentiu uma promessa, uma aliança que não estava baseada em interesses, mas em uma verdade compartilhada, em uma paixão que transcendia qualquer conveniência. Ao retornarem ao castelo, o céu estava começando a clarear, e Amara se sentia diferente, como se uma nova força tivesse despertado dentro dela. Mesmo ao entrar novamente naquelas paredes, agora ela sabia que o refúgio das montanhas existia, que havia uma saída para a opressão que Darian e sua família representavam. Agora, mesmo que ele tentasse prender sua liberdade, sua alma já havia encontrado um lar, e ela sabia que retornaria para ele. Quando Darian a encontrou de manhã, lançou-lhe um olhar frio e desconfiado. Amara percebeu que ele notava algo diferente nela, mas não conseguia identificar. Ele lançou uma frase casual, mas seu tom era gélido. Espero que sua saída tenha sido proveitosa. Ela apenas olhou, com um sorriso enigmático, e não disse nada. Em seu coração, sabia que, enquanto Darian a via como uma peça no jogo de poder, ela já era muito mais do que ele poderia entender. Ela era uma voz de resistência, uma esperança para aqueles que não tinham voz. Ao longo dos dias seguintes, a visão do refúgio das montanhas nunca a deixou. Ela se lembrava de cada rosto, cada história, e a sensação de que sua vida agora pertencia a algo maior a fortalecia. A luta pela liberdade havia se tornado sua nova verdade, e nada, nem mesmo Darian, poderia apagar a chama que Rael e os rebeldes haviam acendido em seu coração. Montanhas fazia Amara se sentir cada vez mais viva, cada vez mais ela mesma. A cada noite em que se esgueirava pelas sombras e atravessava a floresta, sentia-se afastando-se da vida que havia sido forçada a aceitar ao lado de Darian. O refúgio era seu santuário, e Rael, a força silenciosa que a incentivava a se tornar mais do que uma peça no jogo de poder dos nobres. Naquela noite em particular, a escuridão da floresta parecia mais acolhedora do que nunca. Ao chegar ao refúgio, Rael a aguardava, com um sorriso discreto que a fazia esquecer o peso das responsabilidades que a aguardavam no castelo. Ela observou o grupo de rebeldes reunido ao redor da fogueira, planejando os próximos passos de sua resistência. Você chegou na hora certa, Amara, disse Rael, com um brilho no olhar. Hoje vamos discutir algo importante. Algo que envolve a proteção de todos aqui. Amara se juntou ao grupo ao redor da fogueira. A chama projetava sombras nas árvores e iluminava o rosto daqueles que estavam prontos para sacrificar tudo pela liberdade. Elara, Tobin e outros rostos familiares estavam ali, e todos pareciam compartilhar da mesma determinação que ardia no coração de Amara. A expressão de Rael era grave, e ele começou a falar sobre os recentes ataques de Darian aos vilarejos que simpatizavam com os rebeldes. Precisamos enfraquecer o poder de Darian nas áreas próximas. Se continuarmos permitindo que ele avance, logo o refúgio estará em perigo, disse Rael, com a voz firme. Amara escutava atentamente, absorvendo cada palavra. E embora fosse nova naquele grupo, já sentia que suas ações podiam fazer a diferença. Era estranho e ao mesmo tempo empoderador saber que havia encontrado um lugar onde sua voz importava, onde suas decisões afetavam o futuro de todos. Ela se sentia parte de algo verdadeiro, algo pelo qual valia a pena lutar. E como faremos isso? Perguntou Amara, sua voz cheia de curiosidade e uma determinação crescente. Rael a olhou e, por um momento, ela sentiu a intensidade de seus olhos fixos nos dela. Precisamos desmantelar as redes de informantes que Darian tem espalhadas nos vilarejos ao redor. Eles controlam o fluxo de informações e monitoram todos os nossos passos. Vamos começar com uma série de ataques estratégicos, em pequenos grupos, para enfraquecer a presença deles, explicou ele, antes de se voltar para o grupo. Amara, se estiver disposta, pode fazer parte disso. Precisamos de alguém que conheça a lógica dos nobres, que compreenda as fraquezas dos homens como Darian. Amara assentiu, sentindo-se honrada pela confiança que Rael depositava nela. O plano era perigoso,
e ela sabia que qualquer deslize poderia resultar em uma retaliação brutal de Darian. Mas não podia voltar atrás. O compromisso que sentia com a causa e com o refúgio era mais forte do que qualquer medo. Nas semanas que se seguiram, Amara se dedicou a aprender as táticas de combate e autodefesa que os rebeldes dominavam. Rael a treinava pessoalmente, ensinando-a a manejar uma adaga e a lutar sem armas, algo que lhe parecia estranho no início, mas que logo se tornou um desafio estimulante. As sessões de treinamento eram intensas, e Rael não poupava rigor, exigindo o máximo dela. Certa vez, durante um dos treinos, Amara estava ofegante, e Rael observava seus movimentos com uma expressão séria, corrigindo cada erro. Ela tentava manter a postura, mas seus braços já tremiam com o esforço. Não pense, apenas sinta. Seu corpo sabe o que fazer, Amara. Confie em si mesma, disse ele, colocando-se ao seu lado e posicionando seus braços com cuidado. As mãos de Rael em seus ombros a deixaram subitamente ciente de sua presença, do calor que emanava dele. O contato breve foi o suficiente para provocar um arrepio em sua pele, mas ela tentou afastar os pensamentos que a distraíam. Rael notou sua hesitação e deu um passo para trás, o olhar fixo no dela. Não precisavam de palavras, a tensão entre eles era evidente, e ambos pareciam entender o que o outro sentia, mesmo sem verbalizar. Mas havia mais em jogo, e eles sabiam disso. O momento era interrompido pela necessidade de focar na missão. A cada ida e vinda ao refúgio, Amara sentia que seu vínculo com Rael se fortalecia. Eles trocavam confidências em noites silenciosas, compartilhavam seus medos e suas esperanças para o futuro. Ela lhe contou sobre a opressão que sofria sob o olhar controlador de Darian, enquanto Rael falava de sua infância, das batalhas que travou ao lado de amigos que perderá para a tirania dos nobres. Essas histórias os uniam, e Amara sentia que havia encontrado alguém que a compreendia verdadeiramente, alguém que não via nela uma esposa, mas uma aliada, uma amiga, alguém capaz de lutar e inspirar. Mas não demorou para que Darian começasse a perceber as ausências frequentes de Amara. Ele começou a fazer perguntas sutis, observando-a com um olhar desconfiado, como se sentisse que ela guardava segredos. Certo dia, ao voltar de uma de suas visitas ao refúgio, ela encontrou Darian esperando em seus aposentos, os olhos fixos nela como se tentasse ler cada pensamento em sua mente. "Andou saindo, não é?" perguntou ele, em um tom controlado, mas carregado de desconfiança. Amara sustentou o olhar dele, esforçando-se para parecer calma. Era como enfrentar uma fera enjaulada, cujo controle parecia cada vez mais ameaçador. "Apenas me aventuro nos jardins, às vezes, preciso de um pouco de ar", disse ela, procurando manter a voz firme. Darian a estudou por um momento, sem acreditar completamente em suas palavras, mas ele sabia que era sensato não pressioná-la além do necessário. Contudo, Amara percebeu que ele começava a aumentar a vigilância ao redor do castelo, ordenando que seus guardas mantivessem os olhos abertos para qualquer movimento suspeito. No refúgio, a situação era igualmente tensa. Amara sentia que estava arriscando cada vez mais ao se ausentar por tanto tempo. Mas o refúgio se tornará uma parte fundamental de sua vida, e ela não poderia abandoná-lo. Além disso, a relação com Rael se aprofundava a cada dia, e ela sabia que o elo entre eles transcendia a amizade. Era algo mais intenso, mais profundo, algo que ambos evitavam nomear, mas que era palpável em cada olhar, em cada toque. Em uma noite especialmente silenciosa, após um longo dia de treinamentos, Amara e Rael estavam sozinhos, sentados à beira de uma fogueira. Ele a observou por um momento, seus olhos refletindo o brilho das chamas, e suspirou profundamente. "Às vezes, não sei se é certo que você esteja aqui, Amara", disse ele, a voz grave e cheia de preocupação. "Sei o quanto arrisca ao voltar para o castelo. Darian já desconfia. E o que sugere que eu faça?" respondeu Amara, tentando disfarçar o tom de desafio em sua voz. "Deixe tudo isso para trás? Fingir que posso ser feliz ao lado de Darian?" Rael não respondeu de imediato. Ele apenas estendeu a mão, segurando-a dela com firmeza. Foi um gesto simples, mas o suficiente para transmitir todo o apoio que ele lhe oferecia, todo o cuidado que sentia por ela. "Só quero que você esteja segura. Preciso saber que estará bem, não importa o que aconteça." Amara sentiu as palavras dele como uma carícia em sua alma. Era mais do que uma promessa de proteção. Era uma afirmação de que, independentemente de qualquer decisão que tomasse, ela teria a amizade e o apoio de Rael. E naquele momento,
Ela sabia que nunca estivera tão próxima de alguém como estava dele. A tensão entre eles era palpável, mas ambos sabiam que a luta era o que os mantinha unidos. A missão de libertar o povo e de minar o poder de Darian era maior do que qualquer desejo individual. Mas, naquele momento, ao olhar para ele, Amara percebeu que sua vida havia mudado completamente. E não havia mais volta. Capítulo 4. O ar do refúgio das montanhas estava impregnado de uma vibração especial naquela noite. As fogueiras crepitavam em diversos pontos da clareira, suas chamas dançando ao ritmo das risadas e canções que enchiam o ar. Os rebeldes haviam conseguido uma vitória importante naquela semana, e buscando com sucesso uma caravana de soldados de Darian que transportava suprimentos vitais. A operação fora ousada, e o êxito trouxe consigo uma onda de confiança e esperança. Amara caminhava entre as fogueiras, observando os rostos radiantes dos companheiros de luta. Elara e Tobin, com expressões menos severas do que de costume, compartilhavam histórias de batalhas passadas, e o som das gargalhadas de Tobin, normalmente contido, ecoava alegremente na noite. A atmosfera de celebração era um contraste marcante com o ambiente de tensão e vigilância que costumava reinar no refúgio. Rael aproximou-se dela, seus olhos brilhando à luz das chamas. Havia algo diferente em seu semblante naquela noite. A determinação de sempre permanecia, mas havia também uma leveza que ela nunca havia visto antes. Parece que a noite é nossa, não é? Disse ele, com um sorriso. Amara assentiu, sentindo a felicidade dele contagiá-la. Havia algo mágico naquele momento, uma pausa do mundo lá fora, da guerra e das ameaças constantes. Pela primeira vez desde que se unira aos rebeldes, sentia que todos eles, incluindo ela própria, poderiam realmente vencer. Você fez parte disso, Amara. Sua coragem nos trouxe até aqui, disse Rael, fitando-a com intensidade. Não sei se teria sido possível sem você. As palavras dele aqueceram seu coração. Sabia que era sincero, mas também sabia que ele tinha sido a força por trás de tudo, guiando cada um com a confiança inabalável que ele transmitia. Ela sorriu, os olhos encontrando os dele com uma mistura de gratidão e admiração. Não teria conseguido sem você, Rael. Cada um de nós sabe que você é a razão pela qual o refúgio ainda está de pé. Sua voz saiu quase como um sussurro, embargada pela emoção que sentia. Rael a observou por um instante, e Amara sentiu seu coração bater mais rápido sob o olhar dele. Havia um entendimento silencioso entre os dois, algo que ultrapassava as palavras e que ambos sabiam que estava ali, crescendo, embora nenhum dos dois tivesse tido coragem de admitir até então. O som da música aumentou, e Tobin começou a tocar uma melodia alegre com um alaúde improvisado. Outros se uniram em uma dança improvisada, e Elara arrastou alguns rebeldes para o centro da clareira. Era uma cena que parecia surreal, uma noite em que o peso da luta havia se dissipado, ainda que temporariamente. Rael estendeu a mão para Amara, um convite mudo para se juntar à dança. Ela hesitou, surpresa, mas não conseguiu resistir ao brilho nos olhos dele e ao sorriso que ele lhe oferecia. Seus dedos se entrelaçaram, e ela sentiu um arrepio ao toque dele, uma corrente elétrica que percorreu seu corpo. Eles riram juntos enquanto se moviam ao ritmo da música, os passos desajeitados no início, mas logo se ajustando, como se sempre tivessem dançado juntos. Quando a música diminuiu, Amara e Rael afastaram-se um pouco da fogueira principal, encontrando um recanto mais afastado, onde a luz das chamas era suave e quase mágica, filtrada pelas árvores que cercavam o refúgio. O silêncio ao redor era acolhedor, e, por um momento, eles ficaram apenas olhando um para o outro, respirando o mesmo ar, sentindo a presença um do outro. Rael, com uma expressão séria, ergueu a mão e afastou uma mecha de cabelo do rosto de Amara. O toque foi suave, e seus dedos roçaram de leve a pele dela, como se ele estivesse tocando algo sagrado. Amara sentiu o coração disparar, e uma parte dela queria falar, quebrar aquele momento de vulnerabilidade. Mas a outra parte, a parte que desejava aquilo há tanto tempo, permaneceu em silêncio, esperando. Amara, disse ele, com a voz rouca, como se o nome dela fosse uma palavra carregada de significados profundos. Eu sei que não é o momento certo, e sei que há tantas coisas em jogo. Mas você é a única que faz todo esse fardo parecer mais leve. A única que faz isso tudo valer a pena. Ela não conseguiu evitar, uma lágrima de emoção brotou em seus olhos, refletindo a luz das chamas que ainda dançavam ao longe. Ela queria responder, dizer-lhe que sentia o mesmo,
que desde que o conhecera sua vida havia se transformado em algo muito maior do que poderia ter imaginado. Mas, naquele momento, as palavras pareciam insuficientes. Rael inclinou-se para mais perto, e Amara fechou os olhos, sentindo a respiração dele próxima, o calor que emanava de seu corpo. E então, finalmente, seus lábios se encontraram. O beijo foi suave no início, uma descoberta hesitante, como se ambos estivessem explorando aquele sentimento pela primeira vez. Mas rapidamente a intensidade cresceu, e Amara sentiu como se todos os muros que construíra ao redor de seu coração tivessem se desmoronado de uma vez. Ela sentiu os braços de Rael envolvendo-a, puxando-a para mais perto, e ela se entregou completamente, deixando-se levar pela paixão que reprimira por tanto tempo. Ali, nos braços dele, o mundo parecia desaparecer. Não havia guerra, não havia castelo ou opressão. Havia apenas eles, unidos por algo maior, algo que ia além de qualquer promessa ou aliança. O beijo parecia eternizar-se, mas quando finalmente se separaram, Amara manteve os olhos fechados, saboreando o momento, sentindo o coração bater forte no peito. Rael a observava, seu olhar cheio de admiração e carinho, e, ao mesmo tempo, de uma força que a fazia sentir-se segura. Não importa o que aconteça, disse ele, sua voz baixa e intensa, estaremos juntos. Seja para lutar ou para construir algo novo. Essa é minha promessa para você, Amara. Ela assentiu, ainda em silêncio, com o coração preenchido por uma paz e uma certeza que nunca havia experimentado antes. Sentia-se completa, e, mais importante, sentia que tinha encontrado seu lugar ao lado dele. O som distante das risadas e da música do refúgio os trouxe de volta à realidade, e Amara sorriu, sentindo-se leve, feliz de uma forma que há muito tempo não experimentava. Eles voltaram para a clareira onde a festa ainda acontecia, mas a cumplicidade entre eles era inconfundível. Trocaram olhares que diziam mais do que qualquer palavra poderia, e ambos sabiam que, de alguma forma, aquele momento havia selado o que existia entre eles. Agora, mais do que nunca, estavam unidos, não apenas pela causa, mas por um sentimento profundo e verdadeiro. A festa seguiu até a madrugada, com risos, danças e promessas silenciosas. E, ao final daquela noite mágica, Amara sabia que o amor que compartilhava com Rael era um tesouro que nem mesmo a opressão de Darian ou o perigo da luta poderiam roubar. Era algo que os guiaria e os fortaleceria, não importando o que estivesse por vir. Capítulo 5. A descoberta de Darian. Esse capítulo deve conter 7.000 caracteres ou mais. Os dias de paz e amor ao lado de Rael foram breves e preciosos, mas uma parte de Amara sabia que essa calmaria não duraria. Ela sentia que, a cada retorno ao castelo, ele parecia sempre observá-la de perto, como se esperasse que ela cometesse um deslize. E embora tentasse manter a aparência de uma esposa submissa, suas ausências frequentes não passavam despercebidas, e ela sabia que seu segredo estava por um fio. Naquela tarde, ao atravessar o corredor de pedras frias do castelo, foi surpreendida ao ver Darian parado à porta de seus aposentos. Sua postura era tensa, seus braços cruzados, e um sorriso cínico curvava seus lábios. O coração de Amara deu um salto, e ela tentou manter a calma, mas sabia que algo estava prestes a acontecer. Está gostando de suas escapadas pela noite, Amara? Perguntou ele, sua voz controlada, mas com uma fúria latente que era impossível de ignorar. Amara sentiu o estômago revirar, mas manteve-se firme, buscando desesperadamente uma desculpa. Qualquer coisa que pudesse acalmar a desconfiança de Darian. Eu apenas precisava de ar, de um momento para mim, respondeu ela, tentando parecer calma. As noites no jardim são o único consolo que encontro aqui. Darian soltou uma risada curta, sem humor, e deu um passo em direção a ela. Ele parecia uma fera prestes a atacar, cada movimento calculado, com um propósito sombrio. Pare de mentir, Amara. Sei exatamente onde você esteve, disse ele, sua voz baixa e ameaçadora. E sei com quem. A respiração de Amara ficou presa na garganta. Ela tentou recuar, mas Darian a segurou pelo braço, apertando com uma força que lhe causou dor. O olhar dele era puro desprezo, e a máscara de nobre refinado que ele sempre usava havia desaparecido, revelando a verdadeira face de seu controle e arrogância. Acha que pode me enganar? Acredita que pode trair a confiança que lhe dei? A voz dele era venenosa, e Amara sabia que ele estava muito além de qualquer controle. Ela tentou se soltar, mas a mão de Darian era implacável. Eu só queria liberdade, uma vida onde pudesse ser eu mesma,
respondeu ela, sabendo que ele não entenderia. Mas naquele momento, precisava dizer algo, qualquer coisa que expressasse a verdade que ela sentia. Darian riu, uma risada amarga e cruel. Liberdade? Você é minha esposa, Amara. Você me pertence. Qualquer ideia de liberdade que tenha é uma ilusão. Ele a soltou abruptamente, empurrando-a contra a parede, e seu olhar frio a perfurou. Se deseja tanto se rebelar, talvez precise de uma lição para entender o que significa desobedecer. Amara sentiu o medo tomar conta de si, mas também uma determinação crescente. Não podia continuar ali, subjugada ao controle de Darian. Precisava escapar. Precisava encontrar Rael, encontrar refúgio, onde pudesse planejar o próximo passo ao lado dos rebeldes. Não vou mais viver sob suas regras, disse ela, sua voz trêmula, mas firme. Você não tem poder sobre o que sinto. Os olhos de Darian brilharam com ódio. Ele estava prestes a dizer algo quando um barulho interrompeu a tensão, vindo do corredor. Um de seus soldados apareceu na porta, hesitante, como se pressentisse a fúria do patrão. Milord, os rebeldes, houve um confronto no vilarejo. Precisamos de sua presença, disse o soldado, lançando um olhar rápido e nervoso para Amara. Darian olhou para ela com um misto de raiva e desprezo, mas deu um passo atrás. Isso não acabou, Amara, murmurou ele, lançando-lhe um último olhar ameaçador. E quando eu voltar, teremos uma conversa definitiva. Ele saiu, deixando Amara sozinha e com o coração disparado. Aquela era a oportunidade pela qual esperava. Sem perder tempo, ela se esgueirou pelos corredores, pegando o mínimo de pertences e cobrindo-se com uma capa escura. Ela sabia que não podia voltar, aquela seria sua última saída do castelo, e não havia mais volta. Com os passos rápidos e precisos, saiu pelos jardins, atravessando o caminho que conhecia até chegar à entrada das florestas. A noite caía enquanto ela corria pela floresta, seu coração disparado. Estava exausta e apavorada, mas sabia que precisava seguir em frente. Finalmente, avistou as primeiras luzes do refúgio, e uma onda de alívio percorreu seu corpo. Rael foi o primeiro a vê-la, e seu olhar preocupado logo se suavizou ao vê-la em segurança. Ele correu até ela, segurando-a pelos ombros e examinando-a como se estivesse certificando-se de que estava inteira. Amara, o que aconteceu? Perguntou ele, a voz cheia de preocupação. Ela contou rapidamente sobre o confronto com Darian, suas ameaças, e a decisão de fugir definitivamente. Rael ouviu em silêncio, mas a expressão em seu rosto refletia tanto raiva quanto uma determinação profunda. Ele jamais deveria ter chegado tão longe. Agora, ele sabe que estamos aqui. Sabemos que ele não vai parar até destruir tudo isso, disse Rael, com os olhos brilhando de fúria. Precisamos nos preparar. As palavras de Rael ressoaram entre os rebeldes, que logo se reuniram ao redor da fogueira. Havia uma tensão no ar, mas também uma decisão silenciosa e irrevogável. Sabiam que, com a fuga de Amara, Darian logo enviaria seus homens para o refúgio. E dessa vez, a batalha não seria apenas uma emboscada, seria uma guerra pelo que acreditavam, pelo que haviam construído juntos. Durante as horas que se seguiram, os rebeldes discutiram estratégias, dividindo as responsabilidades e fortalecendo as defesas ao redor do refúgio. Todos sabiam que a chegada de Darian era apenas uma questão de tempo. Rael e Amara, afastados dos demais, observavam a movimentação dos companheiros de luta. Amara sentia o coração apertado, mas ao mesmo tempo, sabia que estava onde deveria estar. Sabia que, ao lado de Rael e dos rebeldes, estava pronta para enfrentar o que viesse. Lamento que tenha sido forçada a isso, disse Rael, olhando para ela com ternura e dor. Mas não podemos desistir agora. Amara segurou a mão dele, apertando-a com firmeza. Sabia que estavam juntos naquilo, que aquele era o destino que ambos escolheram. Não há mais volta, Rael. E eu não me arrependo, respondeu ela, com uma coragem renovada em sua voz. Enquanto as primeiras luzes do amanhecer surgiam, o refúgio das montanhas estava preparado. Os rebeldes, armados e determinados, estavam prontos para enfrentar o exército de Darian. Cada um deles sabia dos riscos, mas também sabia que aquela luta era mais do que uma batalha pelo refúgio. Era uma luta por liberdade, por justiça, pelo direito de viver sem medo. Amara, ao lado de Rael, sentiu uma tranquilidade que nunca imaginara. Embora soubesse que a batalha seria árdua, ela não estava sozinha.
Estava ao lado de pessoas que compartilhavam seus sonhos, ao lado de alguém que a amava verdadeiramente. E isso era tudo o que precisava para seguir em frente, para enfrentar o que estava por vir. Capítulo 6. A Batalha pela Liberdade. Esse capítulo deve conter 7.000 caracteres ou mais. O amanhecer chegou ao refúgio das montanhas como uma tempestade silenciosa. As árvores imponentes pareciam observar em silêncio, cúmplice enquanto os rebeldes aguardavam, prontos para a batalha. Amara olhou ao redor e viu o rosto de cada um dos companheiros que, ao longo das semanas, haviam se tornado mais do que aliados. Eram uma família, unidos pelo propósito de liberdade. Rael estava ao lado dela, observando os arredores com uma calma aparente, mas Amara conhecia bem o brilho determinado em seu olhar. Ele estava pronto, preparado para enfrentar qualquer coisa. Naquele momento, ela se sentiu profundamente grata por ele, por tudo que haviam construído juntos e pela confiança que ele depositava nela. Eles estão vindo, disse Tobin, que servia de vigia na borda da floresta. Sua voz era grave, mas sem hesitação. Todos se posicionaram, cada um em seu lugar, seguindo o plano meticulosamente traçado na noite anterior. Era uma estratégia arriscada, mas era tudo o que tinham. Sabiam que o exército de Darian era numeroso e melhor equipado, mas também sabiam que aqueles homens eram movidos apenas por ordens. Eles, ao contrário, lutavam por algo maior, e isso era uma força invisível que nenhum soldado poderia subjugar. O primeiro som que cortou o silêncio da manhã foi o das espadas sendo desembainhadas. Os homens de Darian avançavam pela floresta, e Amara podia vê-los ao longe, atravessando a vegetação com a precisão de um enxame organizado. O rosto de Darian, à frente de todos, estava contorcido em uma expressão de ódio e determinação. Ele estava decidido a esmagar a rebelião, a mostrar que ninguém poderia desafiá-lo impunemente. Rael ergueu o punho, um sinal para os rebeldes aguardarem o momento certo. Cada segundo parecia se arrastar, e Amara sentia seu coração pulsar, a adrenalina percorrendo seu corpo. Quando Darian e seus soldados estavam próximos o suficiente, Rael deu o sinal, e os primeiros arqueiros ocultos dispararam suas flechas, atingindo as fileiras inimigas e abrindo uma brecha temporária. Agora! Gritou Rael, sua voz poderosa ressoando entre as árvores. Os rebeldes avançaram, surgindo das sombras e atacando os soldados de Darian com tudo o que tinham. A batalha começou de forma brutal e caótica. Amara, armada com uma adaga e um arco, se moveu ao lado de Rael, aplicando tudo o que ele a havia ensinado. Cada golpe, cada movimento era preciso, mas ela sabia que estava lutando contra homens que haviam sido treinados desde a infância para a guerra. A resistência deles era feroz. O som das espadas e dos gritos se misturava ao canto dos pássaros que fugiam das árvores, assustados pela violência que tomava conta da floresta. Amara lutava com todo o seu ser, desviando de golpes e atacando com a habilidade que aprenderá durante os treinamentos. Ela sabia que não podia hesitar. A cada avanço, cada soldado caído, sentia que estava um passo mais próxima de garantir a liberdade pelo qual tanto ansiava. Em meio ao combate, viu Darian, sua figura imponente avançando com um grupo de soldados. Ele parecia um predador, determinado a destruir tudo e todos que estivessem em seu caminho. Seus olhos encontraram os de Amara, e ela sentiu o desprezo e a fúria que ele guardava por ela. Ele ergueu a espada, mirando-a com uma expressão que transbordava ódio. Rael rapidamente se colocou entre Amara e Darian, erguendo sua espada para bloqueá-lo. Seu tempo acabou, Darian, disse Rael, sua voz firme. Darian riu, uma risada amarga e cruel. Vocês realmente acham que podem mudar alguma coisa? Ele atacou Rael com uma força feroz, mas Rael manteve-se firme, bloqueando os golpes. A luta entre Rael e Darian era intensa, cada golpe um reflexo do ódio que Darian sentia e da determinação de Rael em proteger Amara e o refúgio. Amara observava, aguardando a oportunidade certa para ajudar. Mas Darian era astuto e, em um movimento rápido, conseguiu derrubar Rael, deixando-o vulnerável por um momento. Sem pensar, Amara avançou, erguendo a adaga e se colocando entre Darian e Rael. A coragem ardia dentro dela, e Darian a olhou com um misto de surpresa e desprezo. Está disposta a morrer por isso, Amara? Perguntou ele, com desdém. Estou disposta a viver por isso, Darian, respondeu ela, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Ela atacou, usando toda a habilidade que aprenderá, e conseguiu surpreendê-lo, forçando-o a recuar alguns passos. Rael recuperou-se rapidamente,
unindo-se a ela, e juntos pressionaram Darian, cada movimento sincronizado, uma dança de força e determinação. Finalmente, em um momento de descuido, Darian perdeu o equilíbrio, e Rael aproveitou a oportunidade, desarmando-o e forçando-o ao chão. Amara sentiu o peso da vitória iminente, mas ao olhar para o rosto de Darian, percebeu que o ódio dele era infinito. Ele nunca aceitaria ser derrotado. Rael se aproximou dele, segurando a espada com firmeza, mas hesitando por um momento. Amara tocou seu ombro, e seus olhos se encontraram. Não precisaram de palavras para entender que estavam juntos naquela decisão. Sua tirania termina aqui, Darian, disse Amara, com uma voz firme e implacável. Com um movimento preciso, Rael desferiu o golpe final, encerrando o reinado de terror de Darian. Um silêncio profundo tomou conta da floresta. Os soldados que ainda estavam em pé, ao verem seu líder derrotado, começaram a recuar, fugindo em desordem, incapazes de lutar sem a liderança de Darian. Os rebeldes, exaustos e feridos, mas vitoriosos, reuniram-se ao redor de Rael e Amara. A batalha havia sido árdua, e muitos deles haviam caído, mas o refúgio permanecia de pé, e a liberdade que tanto desejavam estava ao alcance de suas mãos. Amara olhou ao redor, o coração cheio de gratidão e orgulho. Finalmente, a opressão de Darian havia chegado ao fim, e com ele, as correntes invisíveis que mantinham o povo de Lirandor subjugado. Sentiu uma lágrima escorrer por seu rosto, uma mistura de alívio e luto pelos que haviam dado a vida por aquela vitória. Rael a abraçou, segurando-a com ternura enquanto ela deixava as emoções aflorarem. Eles estavam exaustos, mas unidos, com o futuro que poderiam construir juntos. Sabiam que aquele era apenas o começo, que ainda havia muito a ser feito. Mas, naquele momento, não importava. Haviam lutado e vencido, e agora tinham a chance de criar um novo mundo, um mundo onde poderiam viver em paz. O sol começava a se erguer sobre o horizonte, banhando a floresta com uma luz dourada, como uma promessa de um novo começo. O refúgio, marcado pela batalha, ainda estava de pé, como um símbolo da força e da coragem daqueles que não se renderam. E Amara, ao lado de Rael, sabia que finalmente estava livre. Capítulo 7. A queda de Darian e a liberdade de Lirandor. Esse capítulo deve conter 7.000 caracteres ou mais. A notícia da queda de Darian espalhou-se como fogo pelas aldeias de Lirandor, levando esperança e alívio a cada canto do reino. A ausência de Darian e a vitória dos rebeldes eram mais do que uma vitória física. Eram a prova de que até mesmo o mais poderoso dos opressores podia ser derrotado quando o povo se unia por uma causa justa. Amara e Rael foram recebidos como heróis, não apenas no refúgio, mas também nas aldeias vizinhas, onde a notícia de suas façanhas inspirava todos que ansiavam por um futuro mais justo. Eles se tornaram líderes não apenas por sua coragem e habilidade na batalha, mas pelo símbolo de resistência que haviam construído juntos. Em cada discurso, cada olhar, Amara via o mesmo espírito que a guiara até ali, o mesmo desejo de ver um Lirandor livre e próspero. Rael tomou para si a tarefa de ajudar na organização das aldeias, ouvindo as necessidades do povo, incentivando a criação de um sistema de apoio que eliminasse a miséria e as desigualdades. Amara, ao lado dele, trouxe sua experiência e conhecimento sobre as fraquezas da antiga ordem, ajudando a implementar mudanças que desmantelassem o poder dos nobres remanescentes e que redistribuíssem as terras para aqueles que haviam sido oprimidos por tanto tempo. Lirandor passou a viver uma nova era. Os campos, antes tomados pelas propriedades dos ricos, foram divididos entre as famílias que haviam sofrido com as privações, permitindo que cada aldeão plantasse e colhesse para si. Os antigos impostos exorbitantes foram abolidos, e no lugar deles, um sistema justo e equilibrado foi criado, permitindo que cada pessoa contribuísse para o bem comum sem se ver afundada em dívidas. Amara sentia-se cada vez mais completa ao ver os rostos das pessoas que agora podiam sonhar com o futuro, sem o peso da opressão. Em cada sorriso, em cada criança correndo livre pelas aldeias, sentia que havia alcançado o que sempre desejara. Seu coração transbordava de alegria ao saber que tudo pelo qual lutaram não havia sido em vão. E, ao seu lado, Rael também encontrava uma paz que há muito desejava. O refúgio das montanhas, outrora um esconderijo sombrio, agora era um lugar de aprendizado e celebração, onde pessoas de todas as aldeias vinham buscar conselhos e se unir ao movimento de renovação que se espalhava pelo reino.
Amara e Rael transformaram o refúgio em um símbolo de esperança e liberdade, atraindo todos que buscavam fazer parte dessa nova era. Com o tempo, as histórias de Amara e Rael se espalharam, tornando-se lendas. As crianças cresciam ouvindo os feitos dos líderes que haviam desafiado o impossível, e os jovens encontravam em suas histórias a coragem para lutar por aquilo em que acreditavam. Em cada canto de Lirandor, o nome de Amara e Rael era sussurrado como um sinônimo de força e amor, um amor que transcendera a opressão e que havia se tornado o coração pulsante de um reino renovado. Em uma noite especial, ao celebrar mais um ano de liberdade desde a queda de Darien, o refúgio organizou uma grande festa. As luzes das fogueiras iluminavam a clareira, e as mesas estavam repletas de alimentos que agora pertenciam a todos. O riso e as canções ecoavam pela floresta, e o som das conversas felizes enchia o ar com uma alegria quase palpável. Amara observava a festa ao lado de Rael, ambos silenciosos, mas com os corações conectados por uma alegria profunda. Ao ver as pessoas celebrando, ela sentiu uma paz que há muito não experimentava. Nunca pensei que veria Lirandor assim, disse ela, sorrindo para Rael, que a observava com ternura. Ele segurou sua mão, entrelaçando os dedos nos dela. Você é a razão pela qual estamos aqui, Amara. Foi você quem me deu força para acreditar que isso era possível. Sua voz era suave, mas carregada de gratidão. Ela sentiu os olhos se encherem de lágrimas, lágrimas de felicidade, ao perceber que haviam superado tudo. Tinham encontrado o amor e construído algo que ninguém jamais poderia destruir. Não havia palavras que pudessem descrever o que sentia, mas, ao olhar nos olhos de Rael, sabia que ele entendia. A festa continuou noite adentro, e Amara e Rael dançaram sob as estrelas, rodeados pelas pessoas que haviam se tornado suas companheiras de luta e de vida. Os sorrisos, os abraços e os votos de gratidão e esperança eram como um cântico de liberdade, um cântico que ecoaria por muitos anos, lembrando a todos que um novo futuro era possível. Com o tempo, Lirandor floresceu como nunca antes. As aldeias prosperaram, os campos eram férteis, e o povo, agora livre, vivia em paz. Amara e Rael continuaram liderando o movimento de reconstrução, inspirando cada aldeão a acreditar que podiam construir uma vida digna e justa. Sob sua liderança, Lirandor se tornou um reino de igualdade e união, onde a liberdade era o direito mais sagrado. Anos se passaram, e o refúgio das montanhas continuou sendo um símbolo de resistência, onde a história de Amara e Rael era contada como uma lembrança eterna do que haviam conquistado juntos. E, enquanto Lirandor prosperava, Amara e Rael encontraram no amor que compartilhavam uma paz profunda, uma felicidade que se renovava a cada dia. O capítulo final de suas vidas não era apenas uma história de amor, mas uma história de liberdade e esperança. Amara e Rael se tornaram lendas vivas, símbolos eternos de resistência, e seu amor inspirou gerações a lutar por aquilo em que acreditavam. Na última noite de celebração, sob o brilho das estrelas e cercados por seus amigos e familiares, Amara e Rael sabiam que haviam encontrado tudo o que sempre desejaram, a liberdade verdadeira. Obrigado por acompanharem a história até o fim. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever e deixar o like para mais aventuras épicas como essa. E não percam o próximo vídeo que vai aparecer na tela. Ele traz ainda mais emoção e inspiração para quem ama histórias de coragem e liberdade. Até a próxima!